Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês que estão me assistindo. Eu me chamo Gabriel e eu vou estar acompanhando vocês no vídeo de hoje. Mas vocês já ouviram falar em soteriologia? A soteriologia é o estudo da salvação e ela vai ser o tema do vídeo de hoje. Nesse vídeo nós vamos ver como as 5 grandes escolas soteriológicas interpretam a mecânica da salvação. O arminianismo, que é a primeira escola que nós veremos, é uma escola de estudo da salvação. Ela surge no protestantismo reformado, isso é, na escola calvinista, como um movimento de contracultura dentro do movimento reformado. O primeiro e grande nome dessa escola é Jacó Armínio, que em alguns de seus escritos inicia a sistematização de sua teologia. O principal desses escritos é a Declaração de Sentimentos, onde expõe de forma clara os fundamentos de sua compreensão soteriológica. Apesar de Armínio ser o fundador e o maior nome dessa corrente, ele não foi o seu maior sistematizador. Essa função coube a Simão Episcópios, um discípulo indireto de Armínio. Episcópios estudou na Universidade de Leiden, onde Armínio havia lecionado até sua morte. Embora ele tenha ingressado após o falecimento de Armínio, foi profundamente influenciado por sua teologia e se tornou o principal sistematizador do arminianismo, consolidando a teologia arminiana de uma forma mais ampla e coerente. A escola arminiana é uma escola de visão sinergista quanto ao funcionamento da salvação, onde há necessidade de cooperação humana no ato salvífico. Como que essa escola responde às 4 grandes perguntas da soteriologia? Precisamos voltar um ponto. Existem 4 grandes perguntas que precisam ser respondidas por toda escola soteriológica. Agora, voltando ao que estávamos tratando, como que essa escola responde a essas 4 grandes perguntas? Do que o homem precisa ser salvo é a primeira delas. E ela responde assim: da justa ira de Deus e de sua natureza pecaminosa que corrompeu totalmente o homem. E quem realiza a salvação? A salvação é mérito somente de Deus, realizada por meio do sacrifício vicário de Cristo. Como que essa salvação é aplicada? É a terceira dessas perguntas. Essa salvação é aplicada através de sua graça preveniente, que age capacitando o homem que foi totalmente corrompido à fé, que, havendo respondido ao chamado, encontra a salvação em Cristo. O homem coopera com ela ou é totalmente passivo. Nessa escola, a salvação é sinergista moderada. Nega a heresia pelagiana que declara que o homem consegue buscar a Deus, mas ainda existe um tipo de ato humano, não merecedor de mérito na salvação, o ato de responder ao chamado divino. A teologia arminiana é resumida em 5 pontos. O acrônimo, ou melhor, o acróstico FACTS, ou que é traduzido como fatos. Pelo F, eles declaram Freed by Grace, liberdade pela graça. No A, declaram Atonement for All, expiação para todos. No C, Conditional Election, ou eleição condicional. No T, resistibilidade da graça, ou Total Depravity and Resistible Grace. E no S, segurança em Cristo, ou Security in Christ. Essa escola, ela tem alguns subgrupos que têm algumas diferenças de funcionamento interno, que ainda não divergem o suficiente para ser definido como um grupo estritamente diferente. E também existe um grupo pré-arminiano. Não é exatamente o termo correto para se definir isso, mas podemos encaixar esse grupo nesse momento, apesar dele poder também se encaixar como um subgrupo dentro do luteranismo, outra escola soteriológica que trataremos mais à frente. Dentro dos subgrupos, nós encontramos os arminio-wesleyanos, os arminianos de 4 pontos e os filipistas, que são esse grupo pré-arminiano. Os arminio-wesleyanos se fundamentam na teologia arminiana, porém interpretada na visão de John Wesley, tendo um maior foco na santidade, que era o principal foco da teologia wesleyana. Os arminianos de 4 pontos, que negam o conceito comum do arminianismo de perda de salvação. Eles alegam que nas escrituras não há motivo sólido para se interpretar a salvação como passível de perda. Se valem de um paradoxo para explicar a relação entre graça resistível e salvação irrevogável. E o último grupo, os filipistas, eles são um caso interessante. São um grupo que surge na teologia luterana. Nós iremos, como disse anteriormente, tratar mais à frente sobre esse ponto. Eles seguiram a tese do Melanchthon tardio, o Philippe Melanchthon, um amigo de Lutero, também um dos reformadores.
que tem uma posição mais moderada do luteranismo. Ele negava a eleição incondicional, era mais próxima de um sinergismo a sua interpretação soteriológica. Vale declarar que há uma pequena possibilidade de ter havido influência de filipistas no início do arminianismo, visto que, ao serem expulsos do luteranismo, se refugiaram em faculdades calvinistas, porém de pensamento mais brando quanto ao calvinismo, que estavam abertas ao diálogo. Mas é impossível comprovar a realidade disso. Outra das grandes escolas, a que nós começaremos a tratar agora, é uma que já citamos nesse texto. É a escola soteriológica calvinista. Essa escola tem como seu principal nome o reformador de segunda onda, João Calvino. Esse também é o seu principal sistematizador. João Calvino ele nasceu em 1509, em uma cidade no território da França. A reforma protestante chega na França por volta de 1520, quando Calvino ainda era uma criança. De início, seu pai, que era envolvido no movimento clerical católico romano, queria que ele se tornasse padre, mas com o passar do tempo, seu pai rompe com o cabido de Noyon, a cidade onde Calvino nasceu e cresceu, e insiste que seu filho se torne um jurista, que é no que João Calvino realmente se forma. Esses estudos no campo do direito tiveram grande influência em sua ligação ao movimento da Reforma. Calvino leu muitos escritos de Erasmo de Roterdã, ainda na sua formação, sendo influenciado pela sua cultura, a cultura de Erasmo, de ad fontes, o retorno às fontes, principalmente às escrituras. Então esse aspecto humanista teve grande influência nele, apesar de, com o passar do tempo, ele negar toda a teologia de Erasmo no futuro, pois Erasmo era católico, nunca rompe com o catolicismo e mantém o sinergismo, o que é um problema com a teologia calvinista, que é totalmente monergista. Outra grande influência que isso teve nele foi a linguagem de seus escritos. Sendo um jurista, não um teólogo, diferentemente de outros reformadores, sua linguagem era jurídica ao tratar dos termos e muito mais sistemática do que os outros reformadores, o que influenciou muito a sua teologia. Ele pode ser considerado o primeiro escritor de uma teologia sistemática protestante, o texto que nós conhecemos como As Institutas da Religião Cristã. A teologia calvinista responde às 4 perguntas da soteriologia da seguinte forma. Nós veremos algumas semelhanças na resposta quanto à escola anterior, principalmente nas 2 primeiras perguntas, por ambas serem escolas protestantes. Porém, nas 2 últimas, há uma grande divergência. Vamos olhar essas perguntas. Do que o homem precisa ser salvo? O homem precisa ser salvo da ira de Deus, que ocorre por conta de sua natureza pecaminosa e por conta de seus pecados cometidos. A segunda pergunta é, quem realiza a salvação? A salvação é ato estritamente divino. Deus Pai envia Jesus Cristo em semelhança de carne pecaminosa para morrer pelos pecados de seu povo. Como que essa salvação é aplicada? Aqui aparecem as grandes divergências. Essa salvação é aplicada aos eleitos de Deus, que desde os tempos eternos foram incondicionalmente eleitos. Esses não resistirão à graça especial que lhes é dada para alcançarem a salvação por Cristo Jesus. E a quarta pergunta é, o homem coopera com ela ou é totalmente passivo? Essa escola tem uma visão monergista estrita da salvação. É obra exclusivamente divina a salvação. O homem é totalmente passivo. Não tem mérito nem ação em nada da sua salvação, exceto no pecado que a fez necessária. Essa teologia também tem um acróstico, a tulipe. O motivo do símbolo reformado ser uma tulipa, que é a tradução, é o nome da flor, tulipe. Os 5 pontos do calvinismo são resumidos na tulipe. Em T, total depravity, ou depravação total, o homem é totalmente depravado. Em U, unconditional election, ou eleição incondicional. Em L, limited atonement, ou expiação limitada. No I, irresistible grace, ou graça irresistível. E no P, perseverance of the saints, ou perseverança dos santos. Existem 2 movimentos internos no calvinismo. 2 subgrupos, vamos declarar assim. O infralapsariano e o supralapsariano. Eles interpretam igualmente todas as doutrinas do calvinismo, porém divergem na ordem da interpretação dos decretos divinos. O supralapsariano entende que a eleição é decretada antes do decreto da queda, Deus definindo aqueles que serão seus eleitos antes da queda ocorrer. E o infralapsariano entende que a eleição é decretada depois do decreto da queda. Diferente do supralapsariano, ele interpreta que a queda ocorre antes no decreto divino, depois da queda ocorre o decreto da eleição.
E agora, essa escola também tem um principal subgrupo, o calvinismo de 4 pontos, ou o amiraldismo, ou universalismo hipotético. Existem muitos nomes para essa escola. Porém, nós iremos tratar dele mais à frente, pois esse movimento por si só se fez uma grande escola soteriológica. Com esse gancho, vamos abrir o tema amiraldismo. Essa escola soteriológica foi sistematizada por Moïse Amirault, um outro teólogo francês. Essa é outra escola que também surge sua teologia derivando do movimento reformado. Moïse Amirault, como declarei anteriormente, nasceu na França em 1596. No início de sua carreira de estudos, buscava se formar em direito, mas foi atraído pelos estudos teológicos e por isso se formou teólogo. A sua teologia foi influenciada por John Cameron, que foi seu professor na escola de Saumur, que é a faculdade onde ele estudou. Um ponto interessante é que a escola soteriológica de Moïse Amirault tem outro nome além de amiraldismo, Escola de Saumur, que vem pelo fato dela ter ficado conhecida e ele ter aprendido parte de sua teologia na escola de Saumur. O pensamento amiraldista só tem uma grande diferença quanto aos outros movimentos calvinistas: a expiação ilimitada ou universalismo hipotético. Isso influencia como eles respondem às 4 grandes perguntas da soteriologia, especificamente a segunda. De que o homem precisa ser salvo, ele responde de maneira igual. O homem precisa ser salvo da ira de Deus, que ocorre por conta de sua natureza pecaminosa e pecados cometidos. No segundo ponto, ele responde, é o ponto de diferença. Quem realiza a salvação? A salvação é um ato estritamente divino. Deus Pai envia Jesus Cristo em semelhança de carne pecaminosa para morrer pelos pecados, não de seu povo, mas de todos os homens, o universalismo hipotético. Como essa salvação é aplicada? Essa salvação é aplicada aos eleitos de Deus, que desde os tempos eternos foram eleitos incondicionalmente. Esses não resistirão à graça especial que lhes é dada para alcançarem a salvação por Cristo Jesus. O homem coopera com essa graça ou é totalmente passível na salvação? Essa escola também tem uma interpretação monergista estrita, onde a obra é estritamente divina, não há ato humano nenhum. Eles não têm um acróstico próprio, como o calvinismo e o arminianismo, mas existe um, novo, criado de forma didática, não como uma formulação exata, ou o tuip, ou tuaipe, depende da maneira como você vai interpretar isso, que foi escrito para exemplificar que é uma tulipe sem o L. Eles concordam em todos os pontos, tirando o L, que é o Limited Atonement, onde eles interpretam como Hypothetical Universalism, ou universalismo hipotético, ou expiação universal hipotética. O amiraldismo defende pelo H que Cristo morreu por todos os homens, salvos e perdidos, eleitos e réprobos, porém a salvação em seu sangue só é aplicada aos eleitos. O amiraldismo não é conhecido por ter subgrupos, até pelo fato dele mesmo já ser um subgrupo do calvinismo. Outra escola que vamos tratar é o luteranismo, ou melhor, o gnésio-luteranismo. Esse movimento é fundamentado na interpretação teológica de Lutero e um apego ao ad fontes, o retorno às fontes. Diferente das muitas escolas calvinistas e derivadas do calvinismo, o luteranismo não busca fazer uma sistematização estrita do funcionamento da salvação. Ele se retém a falar o que as escrituras são claras. Lutero foi o fundador e o primeiro sistematizador. Em sua infância, sua família planejava que fosse doutor em direito civil e canônico. Porém, por conta de uma situação inesperada que influencia muito sua história, ele decide seguir um caminho clerical. Ele estuda, se torna doutor em teologia e monge agostiniano, sendo a teologia e soteriologia agostiniana a que mais influenciou a sua visão de mundo. Nas suas muitas leituras bíblicas e momentos de penitência, ainda enquanto monge católico, Lutero reconhece no livro de Romanos a clara declaração: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei, que é declarado em Romanos 3:28. O que, em parte, inicia o movimento da reforma, mas, em totalidade, inicia a sistematização de uma nova escola soteriológica. Qual a maneira que Lutero entende ser a correta de responder aquelas 4 perguntas? Do que o homem precisa ser salvo? Essa primeira pergunta é ponto passivo a toda a teologia, toda a soteriologia, não herética. O homem é salvo da ira de Deus contra toda injustiça. A ira de Deus está contra ele por conta de seu pecado praticado e principalmente por conta de sua natureza pecaminosa. Quem realiza a salvação?
Deus realiza a salvação, enviando Jesus Cristo, Deus encarnado, para que morresse crucificado, pagando o preço do pecado de todos os homens, expiação ilimitada. Como essa salvação é aplicada? Essa salvação é aplicada aos eleitos de Deus, que foram eleitos de maneira incondicional, segundo a vontade soberana de Deus. Essa salvação é dada por graça, uma graça irresistível, diferente do calvinismo. Será melhor explicado à frente esse ponto. O homem coopera com a graça ou é totalmente passivo? Essa escola surge de uma visão monergista estrita. A salvação é obra única e exclusiva de Deus. Como declara uma máxima escrita pelo próprio Lutero em De Servo Arbítrio, ou O Arbítrio Escravo, o homem, antes de ser regenerado pelo Espírito de Deus, é como uma pedra ou um tronco. Nada pode fazer para sua conversão, nem sequer preparar-se para ela. Quero fazer uma breve explicação de alguns pontos que não ficaram claros quanto ao luteranismo soteriológico. O luteranismo defende uma expiação ilimitada, eleição incondicional, monergismo estrito. Porém, o mesmo também declara uma graça resistível. O luteranismo resolve esse problema ou contradição apresentada nesse ponto através da tese do mistério. Deus dá uma graça igual a todos os homens, porém somente os eleitos se salvam por conta do mistério do pecado. Outra grande diferença do gnésio-luteranismo quanto às outras tradições e escolas soteriológicas monergistas é a negação da predestinação ao inferno, negação da existência de réprobos. Pessoalmente, sendo eu muito influenciado por escolas reformadas, seja ela sinergista ou monergista, entendo essa diferença como semântica. Porém, o luteranismo nega ser semântica, mas alega mistério novamente. O luteranismo não tem um acróstico específico que defina sua soteriologia, mas podemos formular os seguintes pontos: depravação total, onde ele concorda com o calvinismo; eleição incondicional, mas sem reprovação dupla; graça resistível, onde concorda com as teses sinergistas, o homem pode rejeitar a graça; expiação universal real, Cristo realmente morreu por todos; e a possibilidade de cair da graça, ou perseverança condicional. Um subgrupo do luteranismo é um que vimos anteriormente, o filipismo. Porém, ele surge como um movimento de contracorrente, defendendo o sinergismo e etc., como vimos na explicação dele no arminianismo. Vale ressaltar, o filipismo seria ainda mais moderado em seus termos do que o arminianismo propriamente dito. A última escola que veremos hoje é a escola molinista, de Luís de Molina. É a escola de soteriologia que analisaremos, é a única que não se deriva da reforma protestante. É uma escola do romanismo. Luís de Molina foi um teólogo e jurista católico, que nasceu em 1536. Como todo bom teólogo de sua era, ele conhecia profundamente o funcionamento da filosofia. E na filosofia ele fundamenta os funcionamentos de sua soteriologia. Ela tenta ser um modo de resolver o problema da liberdade humana e soberania divina. Em suma, ela responde às 4 perguntas que formulamos de uma maneira sinergista, sendo impossível diferenciá-la da posição arminiana. Porém, nas nuances do funcionamento, ele formula a resolução da liberdade humana e soberania divina de maneira distinta. Outro ponto a se ressaltar é que a visão molinista compreendida nesse vídeo será a reinterpretação apresentada por Alvin Plantinga, o filósofo analítico, que pensava ter interpretado uma nova vertente soteriológica, porém havia redescoberto uma escola há muito conhecida. Como declarado, nós vamos passar essas quatro respostas, pois a resposta é a mesma, tecnicamente, é a mesma do arminianismo, tendo uma leve diferença na resposta da terceira pergunta que nós leremos agora. Como essa salvação é aplicada? Essa salvação é aplicada àqueles que Deus, por sua presciência, sabia que creriam. Esses são os eleitos. Entende? Esse ponto é muito específico nessa questão, porque ele alega um ponto que é passivo a toda escola sinergista, mas apresentado de uma maneira diferente. Agora, com essas respostas apresentadas, quero trazer à tona alguns conceitos dessa interpretação. Na verdade, o principal conceito que define a totalidade de suas diferenças. O conhecimento médio. Essa interpretação divide o conhecimento de Deus em 3 partes: conhecimento livre, conhecimento natural e conhecimento médio. Por conhecimento livre, ele define o que acontecerá neste universo necessariamente, isto é, Deus sabe o fim último de todas as coisas. Por conhecimento natural, entende-se que Deus tem o conhecimento de tudo que é necessário ou contingente, e da própria existência de outros universos possíveis.
E por conhecimento médio, se entende que Deus sabe, na linguagem filosófico-analítica, tudo que ocorrerá em todos os universos possíveis. E Deus agiu para criar o melhor dos universos possíveis com todas as criaturas livres, isto é, o universo onde o maior número de pessoas escolheria, por intermédio da graça divina, aceitar o chamado do Evangelho. Essa escola é outra que não apresenta um acróstico para definir sua soteriologia, e em suma isso ocorre pela não necessidade, e por ela ser uma escola filosófico-teológica, não uma escola popular do tema. Por fim, quanto aos subgrupos do molinismo, eles não existem propriamente. Eles são somente uma diferença de linguagem. Por exemplo, a linguagem filosófico-analítica apresentada por Dr. Alvin Plantinga. Com esse ponto apresentado, a última das escolas, nós encerramos o vídeo de hoje. E muito obrigado a todos vocês que assistiram o vídeo até aqui. Que Deus abençoe a todos e até um próximo vídeo.